médico me passou a vacina tríplice bacteriana celular para prevenir infecções pulmonares, mas vi que algumas vacinas têm leite e caseína na composição. Será que eu não estaria correndo risco, já que tenho teste positivo a caseína? Olha, é uma pergunta bem interessante, até porque a grande preocupação nossa de um paciente que é alérgico ao leite, caseína positiva, é porque a caseína é uma proteína termoestável, entende? Ela, quando submetida a altas temperaturas ou a processos físicos que, de certa forma, possam, teoricamente, causar algum tipo de modificação estrutural na sua composição, ela pouco se muda e ela continua com seu potencial alergênico. Até trazendo aqui um pouquinho de informação relativa à alergia alimentar e não à tríplice bacteriana celular, mas a gente, quando tem um paciente alérgico verdadeiro alimentar ao leite, a gente pede então os componentes, né, que é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e a caseína, e a gente sabe que o paciente que é alérgico à alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que são dois tipos de proteínas do leite, tem menos risco de reações graves, até porque essas proteínas são termoinstáveis. Então, um paciente que, de certa forma, é alérgico ao leite somente a alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, ele poderia se beneficiar das comidas baked, as comidas cozinhadas, por assim dizer. Baked é um termo, um anglicismo, né? Mas ele poderia se beneficiar das comidas cozinhadas, das comidas baked, porque, de certa forma, aquela proteína acaba, então, sofrendo um processo de modificação estrutural e perdendo, então, seu potencial alergênico. Mas quando o paciente é alérgico ao leite, caseína positivo, é um fator de gravidade para alergia ao leite, a gente tem que tomar o máximo de cuidado em relação a isso. Agora, o importante é nós notarmos que uma coisa é sensibilidade e outra coisa é alergia. Então, se porventura um paciente ele somente tem um teste alérgico à caseína e esse teste alérgico é positivo, mas não desenvolve reação alérgica ao consumo do leite, isso não quer dizer que, de certa forma, ele é alérgico ao leite. Ele é sensível ao leite, a uma das suas proteínas, a caseína, a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina, mas isso não indica necessariamente que ele seja alérgico ao leite, fazendo então com que, inclusive, se ele retirar o leite, aí que ele pode se tornar alergênico, porque essa retirada do leite vai tirar esse potencial de suprimir a reação imunológica, justamente a tolerância imunológica que vai acabar causando isso, entendeu? Então, um paciente alérgico às proteínas do leite, que de certa forma retira o leite, um paciente sensível às proteínas do leite, que de certa forma retira o leite, ele vai ter muito mais risco então dessa sensibilidade virar uma alergia do que um paciente que de certa forma mantém o consumo do leite. Por isso que teste alérgico, a gente não trata teste alérgico, a gente trata teste alérgico com um quadro clínico compatível então com alergia alimentar. É muito importante a gente deixar isso claro. Então é importante também clarear essa situação, meu amigo, em relação à caseína. Você precisa saber se essa positividade à caseína é uma positividade que indica somente sensibilidade ou que indicaria alergia. Se é somente sensibilidade, assim, por excesso de zelo, até vale a pena você buscar um médico especialista. O médico especialista, por sua vez, fazer um teste com a vacina, o prick test, o teste intradérmico, e depois, se for o caso, se ele achar necessário até expor você à vacina, fazer o teste de provocação, que a gente tem vários vídeos falando sobre teste de provocação. Eu não vou aqui me estender porque a gente já falou muito sobre isso, e o próprio teste de provocação ele acaba sensibilizando o paciente e é uma forma mais segura. Então busca seu médico especialista e certamente ele vai poder lhe orientar da melhor forma, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.